A história do dilúvio de Noé é uma das narrativas mais conhecidas da humanidade. Desde crianças, ouvimos sobre o homem justo que construiu uma arca gigantesca, salvou sua família e um casal de cada espécie animal de uma inundação catastrófica que cobriu toda a terra. É uma história que atravessa culturas, religiões e gerações, permanecendo viva na memória coletiva há milênios. No entanto, existe um detalhe fascinante sobre essa narrativa que a maioria das pessoas desconhece completamente. Um elemento tão sutil, tão facilmente negligenciado, que mesmo aqueles que conhecem a história de cor e salteado raramente o percebem. Este detalhe não apenas adiciona profundidade à narrativa, mas também revela aspectos surpreendentes sobre a natureza do relato, seu contexto histórico e as verdades mais profundas que ele carrega. Neste texto, vamos explorar esse detalhe esquecido e mergulhar nas camadas ocultas de uma das histórias mais antigas e influentes da civilização humana. O que todos conhecem. Antes de revelarmos o detalhe que poucos percebem, é importante recordarmos a versão tradicional da história que todos conhecemos. Segundo o relato bíblico no livro de Gênesis, a humanidade havia se tornado profundamente corrupta e violenta. Deus observou que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Arrependido de ter criado a humanidade, Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a vida sobre a face da terra. No entanto, havia um homem justo, Noé. Ele encontrou graça aos olhos de Deus por causa de sua retidão e obediência. Deus então instruiu Noé a construir uma arca enorme, fornecendo especificações detalhadas sobre suas dimensões e estrutura. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, construída com madeira de gofere e revestida com betume por dentro e por fora. Noé recebeu a missão de reunir sua família e um casal de cada espécie animal, além de provisões suficientes para sustentá-los durante o dilúvio. A história nos conta que Noé obedeceu fielmente, mesmo diante do escárnio de seus contemporâneos que não acreditavam em suas advertências. Quando todos estavam a bordo, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Choveu por 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, cobrindo até mesmo as montanhas mais altas. Tudo que tinha fôlego de vida nas narinas, tudo que estava em terra seca, morreu. Após o dilúvio, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé enviou primeiro um corvo e depois uma pomba para verificar se as águas haviam baixado. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira em seu bico, Noé soube que a terra estava se recuperando. Finalmente, Deus instruiu Noé e sua família a saírem da arca e repovoarem a terra. Como sinal de sua promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, Deus colocou um arco-íris nas nuvens, estabelecendo uma aliança eterna com Noé e toda a criação. Esta é a versão que quase todos conhecem. Mas há muito mais nesta história do que aparenta à primeira vista. O detalhe que poucos percebem, a questão dos animais limpos e imundos. Aqui está o detalhe surpreendente que a maioria das pessoas não percebe. Noé não levou apenas um casal de cada animal para a arca. Isso mesmo, a versão popularizada da história simplifica drasticamente as instruções que Deus deu a Noé sobre quantos animais levar. Na realidade, havia uma distinção crítica entre animais limpos e imundos, e essa distinção determinava quantos exemplares de cada espécie deveriam entrar na arca. Vamos examinar o texto bíblico com mais atenção. Em Gênesis 6:19 da manhã-20, lemos a primeira instrução: E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Esta é a passagem que a maioria das pessoas conhece. Mas logo depois, em Gênesis 7:2-3, encontramos uma instrução adicional e mais específica. De todo o animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para conservar em vida a espécie sobre a face de toda a terra. Aqui está a revelação. Dos animais considerados limpos, Noé deveria levar 7 pares, ou seja, 14 indivíduos, enquanto dos animais imundos, apenas um par, 2 indivíduos.
Esta distinção é fundamental, mas é frequentemente omitida ou simplificada nas recontagens populares da história. Por que essa distinção importa? Esta diferença numérica entre animais limpos e imundos não é um detalhe trivial. Ela revela várias dimensões importantes da narrativa que geralmente passam despercebidas. A razão prática, sacrifícios e alimentação primeiro, há uma razão prática e lógica para essa distinção. Logo após sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu holocaustos a Deus. O texto especifica que ele tomou, de todo animal limpo e de toda ave limpa, para o sacrifício. Se Noé tivesse levado apenas um casal de cada animal limpo, ele teria exterminado essas espécies ao sacrificá-las. Ao levar 7 pares de animais limpos, havia população suficiente para que algumas fossem sacrificadas sem comprometer a sobrevivência da espécie. Os animais restantes poderiam se reproduzir e repovoar a terra. Além disso, os animais limpos também serviriam como fonte de alimento para os seres humanos após o dilúvio. Deus posteriormente permitiu que a humanidade consumisse carne, e os animais limpos eram aqueles apropriados para consumo segundo as leis dietéticas que seriam formalizadas mais tarde na lei mosaica. A dimensão teológica, limpo e imundo antes da lei. A distinção entre animais limpos e imundos na história do dilúvio levanta uma questão teológica fascinante, como Noé sabia quais animais eram limpos e quais eram imundos. A lei mosaica, que formalmente estabeleceu essas categorias, só seria dada a Moisés séculos depois do dilúvio. No entanto, aqui encontramos Noé, muito antes da lei escrita, já operando com base nessa distinção. Isso sugere que havia um conhecimento ou tradição anterior sobre pureza ritual que antecedia a codificação formal da lei. Alguns estudiosos sugerem que isso reflete uma consciência moral e espiritual inata na humanidade, uma compreensão básica do que é apropriado ou inapropriado diante de Deus. Outros veem nisso uma evidência de que Deus havia comunicado essas distinções desde os primeiros tempos da humanidade, mesmo que não tivessem sido formalmente escritas até muito mais tarde. A estrutura narrativa. Detalhes que revelam a autenticidade. Do ponto de vista da análise narrativa, este detalhe sobre animais limpos e imundos adiciona camadas de realismo e complexidade à história. Não é o tipo de detalhe que seria inventado casualmente ou adicionado sem propósito. Narrativas míticas simples tendem a usar números redondos e simétricos. A versão simplificada de 2 de cada é mais fácil de lembrar e recontar. O fato de que o texto bíblico preserva essa distinção mais complexa sugere um cuidado com os detalhes históricos e uma preocupação com a precisão que vai além da mera criação de uma história edificante. Este nível de especificidade empresta credibilidade à narrativa como um registro de eventos reais, preservado através de tradições orais e eventualmente codificado por escrito. Explorando a distinção entre limpo e imundo. Para apreciar plenamente este detalhe negligenciado, vale a pena explorar o que exatamente significava ser um animal, limpo, ou imundo, na tradição bíblica. Características dos animais limpos. Na lei mosaica, posteriormente codificada em Levítico 11 e Deuteronômio 14, os critérios para animais limpos eram específicos. Mamíferos terrestres. Para ser considerado limpo, um animal precisava ter o casco fendido, partido em 2, e ruminar, mastigar novamente o alimento regurgitado. Isso incluía animais como gado, ovelhas, cabras e cervos. Animais como porcos, que têm cascos fendidos mas não ruminam, ou camelos, que ruminam mas não têm cascos fendidos, eram considerados imundos. Criaturas aquáticas. Peixes limpos eram aqueles que tinham barbatanas e escamas. Isso excluía crustáceos, moluscos e outros animais marinhos sem essas características. Aves. A maioria das aves eram consideradas limpas, com exceções específicas para aves de rapina, comedoras de carniça e algumas aves aquáticas. Insetos. A maioria dos insetos era considerada imunda, com algumas exceções como gafanhotos, que podiam ser consumidos. O significado simbólico e espiritual. Essas categorias não eram arbitrárias. Muitos estudiosos identificaram padrões e princípios subjacentes a essas distinções. Animais limpos tendiam a ser herbívoros pacíficos, enquanto animais imundos frequentemente eram predadores ou comedores de carniça. Isso pode refletir um simbolismo sobre pureza, paz e violência.
Os animais que não derramavam sangue nem se alimentavam de morte eram considerados mais apropriados para o consumo humano e para o sacrifício a Deus. Além disso, alguns estudiosos notam que os animais limpos tinham hábitos mais discriminatórios em sua alimentação, enquanto os imundos eram frequentemente comedores indiscriminados. Isso pode ter servido como uma metáfora para o comportamento humano. Os seguidores de Deus deveriam ser discriminatórios e cuidadosos em suas escolhas, não aceitando qualquer coisa indiscriminadamente. Havia também considerações de saúde. Muitos animais considerados imundos são, de fato, mais propensos a transmitir doenças ou parasitas aos humanos, especialmente em climas quentes e sem refrigeração adequada. As leis dietéticas podem ter servido parcialmente como códigos de saúde pública disfarçados de mandamentos religiosos. Implicações numéricas. Calculando a arca, este detalhe sobre animais limpos e imundos tem implicações significativas quando tentamos calcular quantos animais realmente estavam na arca. Revisando os números, a versão simplificada sugere 2 animais de cada espécie. Mas quando consideramos a distinção entre limpos e imundos, os números se tornam mais complexos. Se assumirmos, por exemplo, que havia cerca de 1000 espécies diferentes de animais terrestres e aves, um número conservador usado por alguns criacionistas, e que metade eram limpas e metade imundas, teríamos 500 espécies limpas vezes 14 indivíduos cada igual a 7.000 animais. 500 espécies imundas vezes 2 indivíduos cada igual a 1.000 animais. Total, 8.000 animais, sem contar os peixes e criaturas aquáticas que não precisavam estar na arca. Isso é significativamente mais do que os 2.000 animais que teríamos se cada espécie trouxesse apenas um casal. Desafios logísticos. Este número maior de animais amplifica os desafios logísticos já impressionantes da história. Como Noé e sua família cuidaram de 8.000 animais? Como os alimentaram e mantiveram limpa a arca por mais de um ano? Algumas interpretações sugerem que os animais entraram em um estado de hibernação ou dormência durante a maior parte do tempo na arca, reduzindo drasticamente as necessidades de cuidado. Outras propõem que a família de Noé desenvolveu sistemas eficientes de alimentação e limpeza, talvez usando gravidade e água da chuva para auxiliar na remoção de dejetos. Independentemente da solução, o detalhe dos animais limpos e imundos torna a logística da arca ainda mais impressionante e desafiadora. Paralelos em outras culturas. O dilúvio universal. A história do dilúvio de Noé não é única. Culturas ao redor do mundo têm suas próprias narrativas de inundações catastróficas que destruíram a humanidade, com apenas alguns sobreviventes escolhidos. A epopeia de Gilgamesh. O paralelo mais famoso vem da antiga Mesopotâmia. A epopeia de Gilgamesh, datada de cerca de 2100 a.C., embora as histórias orais sejam provavelmente ainda mais antigas, contém a história de Utnapishtim, que construiu um grande barco para escapar de uma inundação enviada pelos deuses. Nesta versão, Utnapishtim também leva sua família e animais a bordo. Quando as águas baixam, ele envia pássaros para verificar se há terra seca. Primeiro uma pomba, depois uma andorinha, e finalmente um corvo. Quando sai do barco, ele oferece um sacrifício aos deuses. As semelhanças com a história de Noé são marcantes, levando muitos estudiosos a concluir que ambas as narrativas derivam de uma tradição comum ou de um evento histórico real que foi preservado em diferentes culturas. Outras tradições de dilúvio e histórias de dilúvios aparecem em culturas tão diversas quanto Índia. As escrituras hindus contam a história de Manu, avisado por um peixe sobre uma grande inundação iminente. China, antigas lendas chinesas falam de Gan Yu, que trabalhou para controlar as águas de uma grande inundação. Grécia, o mito de Deucalião e Pirra, que sobreviveram a uma inundação enviada por Zeus. Américas, diversas tribos nativas americanas têm suas próprias histórias de dilúvios. Austrália, os aborígenes australianos têm narrativas sobre grandes inundações que transformaram a paisagem. Essa prevalência global de histórias de dilúvio sugere que algo profundamente significativo aconteceu no passado distante da humanidade, seja um evento real de inundação catastrófica ou uma metáfora universal para renovação e recomeço. Diferenças significativas. Embora haja semelhanças entre essas histórias, o relato bíblico de Noé apresenta diferenças importantes. Motivação divina. No relato de Noé, o dilúvio vem como julgamento moral sobre a corrupção humana.
Em muitas outras versões, os deuses enviam a inundação por capricho, irritação com o barulho humano, ou outras razões menos relacionadas à moralidade. Caráter do herói: Noé é especificamente descrito como justo e íntegro. Sua salvação não é arbitrária, mas baseada em seu caráter moral. Em outras histórias, o herói pode ser salvo por conexões políticas, sorte ou favoritismo divino não relacionado à retidão moral. Aliança pós-dilúvio: o relato de Noé termina com Deus estabelecendo uma aliança com a humanidade e toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Essa dimensão de relacionamento e promessa está ausente ou menos desenvolvida em outras versões. Evidências geológicas e científicas: a questão de se o dilúvio de Noé foi um evento histórico real continua sendo objeto de intenso debate entre cientistas, arqueólogos e teólogos. A perspectiva criacionista: alguns criacionistas argumentam que há evidências geológicas de um dilúvio global. Eles apontam para camadas sedimentares extensas que parecem ter sido depositadas rapidamente. Fósseis marinhos encontrados em montanhas altas. Formações geológicas que sugerem fluxos de água catastróficos. A distribuição de certos depósitos e formações rochosas. Segundo essa visão, muitas características geológicas que os cientistas convencionais atribuem a processos lentos ao longo de milhões de anos foram na verdade formadas rapidamente durante o dilúvio e seus efeitos posteriores. A perspectiva científica convencional: a maioria dos geólogos e cientistas convencionais rejeita a ideia de um dilúvio global abrangente há cerca de 4,000 a 5,000 anos. Eles argumentam que não há evidência de uma camada geológica única e global que corresponda a tal evento. O volume de água necessário para cobrir todas as montanhas da Terra excede muito a água disponível no planeta. A distribuição de fósseis e estratos geológicos é melhor explicada por processos graduais ao longo de eras geológicas. Evidências de civilizações contínuas em várias partes do mundo contradizem um evento de extinção global recente. Teorias de dilúvio local ou regional. Um meio-termo propõe que o dilúvio foi um evento local ou regional catastrófico, não uma inundação literalmente global. Algumas possibilidades incluem a inundação do Mar Negro. Uma teoria sugere que, por volta de 5600 a.C., o aumento do nível do mar após a última era glacial causou uma inundação catastrófica na região do Mar Negro. Água salgada do Mediterrâneo teria rompido o Estreito do Bósforo, inundando rapidamente uma grande área habitada ao redor do que era então um lago de água doce. Esta catástrofe teria sido devastadora para as populações locais, possivelmente dando origem às narrativas de dilúvio. Inundações mesopotâmicas. A planície entre os rios Tigre e Eufrates era propensa a inundações severas. Uma inundação particularmente catastrófica poderia ter parecido universal para as pessoas da época, cuja experiência do mundo estava limitada àquela região. Evento de chuva intensa. Alguns propõem que padrões climáticos incomuns, talvez relacionados ao fim da era glacial, poderiam ter causado chuvas excepcionalmente intensas e prolongadas em certas regiões, levando a inundações sem precedentes. A perspectiva arqueológica: arqueólogos encontraram evidências de grandes inundações em várias culturas antigas, particularmente na Mesopotâmia. Escavações em cidades sumérias como Ur revelaram camadas de sedimento indicando inundações significativas. No entanto, essas camadas não são contemporâneas em todas as cidades, sugerindo múltiplas inundações em diferentes períodos, em vez de um único evento catastrófico global. A dimensão espiritual e moral da história: independentemente de como interpretamos a historicidade do dilúvio, a narrativa carrega profundo significado espiritual e moral que ressoa através dos milênios. Julgamento e misericórdia: a história do dilúvio apresenta Deus como um juiz justo que não tolera a maldade indefinidamente. A corrupção e violência humanas alcançaram um ponto onde a intervenção divina se tornou necessária. No entanto, mesmo em julgamento, há misericórdia. Deus não simplesmente destrói. Ele providencia um meio de salvação para aqueles que o buscam. Noé e sua família são poupados não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, embora sua obediência e retidão sejam reconhecidas.
Este tema de julgamento temperado com misericórdia percorre toda a narrativa bíblica e encontra seu ápice na figura de Jesus Cristo, visto pelos cristãos como a manifestação definitiva da graça salvadora de Deus. Obediência e fé. A história celebra a obediência radical de Noé. Construir uma arca gigantesca em terra seca, quando não havia ameaça visível de inundação, exigiu fé extraordinária. Noé não apenas acreditou no aviso de Deus, mas agiu sobre essa crença, investindo anos de trabalho árduo em um projeto que deve ter parecido absurdo para seus contemporâneos. A carta aos Hebreus no Novo Testamento destaca Noé como um exemplo de fé. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca. Esta dimensão da história encoraja os crentes a confiar em Deus mesmo quando suas instruções parecem não fazer sentido, e a obedecer mesmo quando a obediência exige sacrifício pessoal significativo. Renovação e recomeço. O dilúvio representa uma limpeza e renovação. O mundo antigo, corrompido além da redenção, é lavado, criando espaço para um novo começo. Esta é uma metáfora poderosa que aparece em muitas tradições espirituais. A ideia de que às vezes é necessário um colapso ou destruição completa antes que algo novo e melhor possa emergir. Para os cristãos, o dilúvio prefigura o batismo, uma morte simbólica do velho eu e ressurreição para uma nova vida. O apóstolo Pedro faz esta conexão explícita em sua primeira carta, as quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo. A aliança e a esperança. A história termina não com destruição, mas com esperança e promessa. O arco-íris se torna um símbolo da fidelidade de Deus e sua promessa de preservar a criação. Mesmo quando a humanidade continua falha e imperfeita após o dilúvio, Deus se compromete a trabalhar com e através da humanidade, não contra ela. Esta dimensão de aliança estabelece um padrão que será desenvolvido ao longo da narrativa bíblica. Deus fazendo promessas a pessoas específicas, Abraão, Moisés, Davi, que culminam na nova aliança, estabelecida através de Jesus. Lições contemporâneas de uma história antiga. O que uma história de milhares de anos atrás pode nos ensinar hoje? Surpreendentemente, muito. Responsabilidade ambiental. Em uma era de mudanças climáticas e degradação ambiental, a história do dilúvio ressoa de maneira nova. Ela nos lembra de que ações humanas têm consequências, que não podemos explorar e corromper indefinidamente sem enfrentar resultados catastróficos. O mandato dado a Noé de preservar a vida animal também fala a nossa responsabilidade contemporânea de proteger a biodiversidade. Se Noé teve o cuidado de salvar até mesmo os animais considerados imundos, quanto mais deveríamos nós valorizar e proteger as espécies ameaçadas hoje? Preparação e previsão. Noé foi ridicularizado por se preparar para um desastre que outros não conseguiam ver chegando. A história valida a sabedoria de antecipar e se preparar para crises futuras, mesmo quando não são imediatamente aparentes. Isso tem aplicações práticas, desde preparação para emergências pessoais até planejamento societário para desafios futuros. A negligência em se preparar adequadamente pode ter consequências devastadoras. Coragem moral. Em tempos difíceis, Noé manteve sua integridade em uma sociedade que havia se tornado totalmente corrupta. Ele não foi influenciado pela cultura ao seu redor, mas permaneceu fiel aos seus princípios. Em nossa própria era de relativismo moral e pressão para conformidade, a história de Noé encoraja a coragem de manter convicções, mesmo quando isolado ou ridicularizado por isso. A importância da família. Noé não foi salvo sozinho, sua família inteira entrou na arca com ele. A história destaca a importância da unidade familiar e da responsabilidade que temos não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que amamos. Em tempos de crise, a família pode ser um refúgio e fonte de força. A colaboração de Noé com sua esposa, filhos e noras na construção da arca e cuidado dos animais demonstra o poder do trabalho em equipe familiar. A arca como símbolo. Ao longo da história, a arca de Noé se tornou um símbolo poderoso com múltiplas camadas de significado. Refúgio e salvação. Fundamentalmente, a arca representa refúgio, um lugar de segurança em meio à destruição.
Para os cristãos, ela simboliza a salvação oferecida através de Cristo. Assim como a arca foi a única via de escape do julgamento do dilúvio, Cristo é visto como o único caminho para a salvação espiritual. Igreja e comunidade. Alguns intérpretes veem a arca como uma prefiguração da igreja, uma comunidade de pessoas salvas que navegam juntas através dos perigos do mundo. Dentro da arca, havia diversidade, diferentes espécies animais, mas também unidade de propósito, sobrevivência e preservação. Esta imagem encoraja os crentes a permanecerem juntos em comunidade, apoiando-se mutuamente através das tempestades da vida. Preservação da vida. A arca também simboliza a importância de preservar e proteger a vida em todas as suas formas. O cuidado de Noé em trazer não apenas sua família, mas também animais, reflete uma valorização da criação de Deus como um todo. Este símbolo ressoa particularmente em nossa era moderna, onde questões de conservação e extinção de espécies são urgentes. Buscas modernas pela arca. Ao longo dos séculos, muitos aventureiros e exploradores buscaram os restos físicos da Arca de Noé, geralmente focando nos montes de Ararat na Turquia moderna, onde a Bíblia diz que a arca repousou. Expedições históricas. Relatos de avistamentos da arca remontam a séculos. Historiadores antigos como Joséfo mencionaram que restos da arca ainda podiam ser vistos em seus dias. Ao longo da história, vários viajantes e exploradores alegaram ter encontrado madeira ou estruturas que acreditavam ser da arca. Expedições modernas. No século XX, várias expedições organizadas buscaram a arca usando tecnologia moderna como fotografia aérea e satélite. Algumas formações geológicas interessantes foram descobertas, mas nenhuma evidência conclusiva foi estabelecida. Uma formação conhecida como a anomalia de Ararat gerou particular interesse. Fotos aéreas mostraram uma estrutura incomum em forma de barco a uma alta altitude. No entanto, investigações mais próximas sugeriram que era mais provavelmente uma formação geológica natural. Desafios e controvérsias. A busca pela arca enfrenta vários desafios. A região do Monte Ararat é politicamente sensível e frequentemente inacessível. Condições climáticas extremas dificultam explorações. Milhares de anos de erosão, movimento de gelo e atividade tectônica teriam afetado qualquer estrutura de madeira. Questões sobre se Montes de Ararat se refere a uma montanha específica ou a uma região geral. Além disso, há debates teológicos sobre se encontrar a arca seria útil ou mesmo desejável. Alguns argumentam que a fé não deveria depender de evidências físicas, enquanto outros acreditam que descobrir a arca fortaleceria a fé de muitos. O detalhe esquecido revisitado. Por que importa? Voltando ao nosso ponto principal, o detalhe dos animais limpos e imundos, porque é importante que a maioria das pessoas não saiba disso. Precisão narrativa. Primeiro, isso demonstra como até histórias muito familiares frequentemente são simplificadas na retransmissão popular. Detalhes importantes são perdidos, levando a uma compreensão empobrecida da narrativa original. Quando ensinamos essas histórias a crianças ou as recontamos casualmente, naturalmente simplificamos. Mas no processo, perdemos nuances que adicionaram profundidade e significado. A distinção entre animais limpos e imundos não é um detalhe trivial, ela tem implicações práticas, teológicas e narrativas. Convite a uma leitura mais atenta. A descoberta deste detalhe negligenciado convida a uma leitura mais atenta e cuidadosa dos textos sagrados. Se este detalhe significativo foi negligenciado, quantos outros podem estar escondidos à vista de todos, esperando serem descobertos? Isso encoraja uma abordagem mais contemplativa e estudada à leitura da Bíblia, onde não apenas consumimos a história superficialmente, mas mergulhamos nos detalhes, fazemos perguntas e exploramos as camadas mais profundas de significado. Respeito pela complexidade. Reconhecer este detalhe também nos ajuda a apreciar a complexidade e sofisticação das narrativas bíblicas. Estas não são contos de fadas simples, mas textos ricos em camadas com considerações práticas, rituais e teológicas cuidadosamente entrelaçadas. A distinção entre animais limpos e imundos mostra que o autor, ou autores, do texto pensaram profundamente sobre as implicações lógicas da história. Eles consideraram o que aconteceria após o dilúvio, como os sacrifícios seriam oferecidos, como a humanidade se alimentaria, e como as espécies poderiam se recuperar.
Essa atenção aos detalhes práticos, mesmo dentro de uma narrativa de proporções épicas e sobrenaturais, sugere que estamos lidando com algo mais sofisticado do que uma lenda simples transmitida casualmente de geração em geração. A transmissão oral e escrita da história, a jornada da história do dilúvio desde seus acontecimentos, sejam eles históricos, literais ou simbólicos, até os textos que temos hoje é fascinante por si só. Das tradições orais aos textos escritos antes de serem escritas, histórias como a do dilúvio eram preservadas através de tradições orais. Em culturas sem escrita, contadores de histórias especializados memorizavam narrativas inteiras com notável precisão, transmitindo-as de geração em geração. Essas tradições orais não eram simples recontagens casuais. Frequentemente envolviam fórmulas mnemônicas, repetições e estruturas que facilitavam a memorização precisa. O detalhe sobre animais limpos e imundos pode ter sido preservado justamente por sua especificidade. Números e categorias distintas são mais fáceis de lembrar do que descrições vagas. Quando a escrita se desenvolveu, essas tradições foram finalmente codificadas em texto, mas o processo não foi instantâneo. Diferentes versões podem ter circulado, e estudiosos bíblicos identificaram possíveis fontes múltiplas que foram eventualmente tecidas juntas no texto que conhecemos hoje. A hipótese documentária: alguns estudiosos bíblicos propõem que o livro de Gênesis foi compilado de múltiplas fontes escritas. Segundo essa teoria, as duas instruções aparentemente diferentes sobre quantos animais levar, Gênesis 6:19 da manhã -20 versus Gênesis 7:2-3, podem refletir duas tradições diferentes que foram preservadas lado a lado. Uma tradição pode ter enfatizado a universalidade da salvação, 2 de cada, enquanto outra preservou detalhes mais específicos sobre práticas rituais, 7 pares de limpos, 1 par de imundos. Em vez de escolher uma versão sobre a outra, os compiladores preservaram ambas, reconhecendo valor em cada perspectiva. Outros estudiosos rejeitam essa abordagem, argumentando que as duas passagens não são contraditórias, mas complementares. A primeira dá a regra geral, a segunda fornece especificações adicionais importantes. Independentemente da perspectiva adotada, o fato de que esse detalhe foi preservado através de milênios de transmissão oral e escrita testemunha sua importância percebida. Aplicações práticas para nossos dias. Como podemos aplicar as lições desta história antiga, e particularmente deste detalhe negligenciado, em nossas vidas contemporâneas? Atenção aos detalhes. Primeiro, a história nos ensina a importância de prestar atenção aos detalhes. Em nossa era de consumo rápido de informação, onde lemos manchetes sem ler artigos completos e fazemos julgamentos baseados em fragmentos de informação, o exemplo de Noé nos convida a uma abordagem mais cuidadosa. Noé precisava prestar atenção aos detalhes específicos das instruções de Deus, dimensões exatas da arca, tipos e quantidades de animais, provisões necessárias. Sua sobrevivência dependia de não negligenciar nenhum detalhe importante. Em nossas vidas, seja em relacionamentos, trabalho ou crescimento espiritual, os detalhes importam. Pequenas atenções podem fazer grandes diferenças. Instruções cuidadosas merecem implementação cuidadosa. Planejamento de longo prazo. A história de Noé também ilustra a importância do planejamento de longo prazo. Ele construiu a arca não apenas para sobreviver ao dilúvio imediato, mas pensando no que viria depois. Os animais limpos extras garantiriam sacrifícios e alimentos sem extinguir as espécies. Em nossas próprias vidas, somos desafiados a pensar além do presente imediato. Decisões sobre educação, finanças, relacionamentos e valores têm consequências de longo prazo. Como Noé, precisamos considerar não apenas como sobreviver à crise atual, mas como prosperar depois dela. Obediência inteligente. Noé demonstrou obediência inteligente. Ele não apenas seguiu ordens cegamente, mas compreendeu o propósito por trás das instruções. A distinção entre animais limpos e imundos fazia sentido prático e espiritual. Em nossa própria jornada espiritual, somos chamados não à obediência cega, mas à obediência informada e compreensiva. Deus nos deu mentes para pensar e compreender. Fazer perguntas, buscar entendimento e explorar as razões por trás dos mandamentos não é falta de fé, mas fé madura. Preparação para o inesperado. Noé se preparou para algo que nunca havia acontecido antes. Ninguém havia visto uma inundação daquelas proporções.
No entanto, ele confiou na advertência divina e se preparou diligentemente. Vivemos em tempos de mudança rápida e imprevisibilidade. Pandemias, crises climáticas, colapsos econômicos, eventos que parecem improváveis até que acontecem. A história de Noé nos encoraja a manter uma combinação saudável de preparação prática e confiança espiritual. Reflexões finais. O que este detalhe revela ao final desta exploração profunda? Voltamos à nossa pergunta original. Por que tão poucas pessoas conhecem o detalhe sobre animais limpos e imundos? A resposta revela algo importante sobre como interagimos com narrativas sagradas e históricas. Tendemos a simplificar histórias para torná-las mais facilmente transmissíveis, mas no processo, perdemos nuances que enriquecem nossa compreensão. A tendência à simplificação. Nossa cultura valoriza brevidade e simplicidade. 2 de cada animal é mais fácil de lembrar e ensinar do que 7 pares de animais limpos e um par de imundos. Histórias infantis, filmes e representações populares naturalmente gravitam para a versão simplificada. Não há nada inerentemente errado com simplificação. Ela tem seu lugar, especialmente ao introduzir conceitos complexos a crianças ou iniciantes. O problema surge quando a versão simplificada se torna a única versão que conhecemos, mesmo quando crescemos e amadurecemos. O convite ao aprofundamento. Este detalhe esquecido serve como um convite. Convida-nos a voltar às fontes originais, a ler mais atentamente, a fazer perguntas mais profundas. Quantos outros detalhes fascinantes estamos perdendo porque nos contentamos com versões de segunda ou terceira mão das histórias? As narrativas bíblicas, assim como outros textos sagrados e históricos, merecem nossa atenção cuidadosa. Elas foram preservadas através de milênios justamente porque contêm sabedoria e insight que transcendem sua época específica. A riqueza da redescoberta. Há algo profundamente satisfatório em redescobrir detalhes esquecidos de histórias familiares. É como ver uma pintura conhecida sob nova luz e perceber detalhes que sempre estiveram lá, mas que nunca notamos antes. Cada nova camada de compreensão enriquece nossa apreciação da narrativa completa. O detalhe sobre animais limpos e imundos não contradiz a história que conhecemos. Ele a aprofunda, adiciona contexto e revela a sofisticação subjacente do texto. Conclusão. Uma história ainda viva. A história do dilúvio de Noé continua viva milhares de anos depois de ter sido primeiramente contada. Ela sobreviveu a impérios que ascenderam e caíram, a transformações tecnológicas inimagináveis para seus narradores originais, e a mudanças radicais em como compreendemos o mundo. Sua persistência não é acidental. A história ressoa porque toca em temas universais e eternos: julgamento e misericórdia, destruição e renovação, obediência e fé, fim e recomeço. O detalhe sobre animais limpos e imundos, tão frequentemente negligenciado, é uma porta de entrada para camadas mais profundas de significado. Ele nos lembra que estas não são histórias simples para consumo superficial, mas narrativas ricas que recompensam estudo cuidadoso e reflexão profunda. Seja você um crente religioso que vê o dilúvio como evento histórico literal, um estudioso que o interpreta simbolicamente, ou simplesmente alguém interessado em narrativas antigas e sua influência cultural, há valor em conhecer a história em seus detalhes completos. Cada detalhe, incluindo este frequentemente esquecido sobre os números diferentes de animais limpos e imundos, adiciona uma peça ao quebra-cabeça de compreensão. Juntos, esses detalhes pintam uma imagem mais completa, não apenas do que aconteceu, ou é dito ter acontecido, mas do que significa para nós hoje. A próxima vez que você ouvir alguém mencionar 2 de cada animal na Arca de Noé, você terá um conhecimento mais profundo. Você saberá que a realidade é mais complexa, mais interessante e mais rica em significado do que a versão simplificada sugere. E talvez, armado com este conhecimento, você será inspirado a olhar mais de perto outras histórias familiares, a fazer perguntas mais profundas, a buscar os detalhes que todos negligenciam. Porque frequentemente é justamente nesses detalhes esquecidos que encontramos as verdades mais profundas. A história do dilúvio de Noé, com todos os seus detalhes, incluindo aquele sobre animais limpos e imundos, permanece como um testemunho da complexidade da experiência humana, da profundidade da reflexão espiritual, e do poder duradouro de narrativas bem contadas.
Que possamos ter a sabedoria de Noé para prestar atenção aos detalhes, a fé para confiar mesmo quando o futuro é incerto, e a humildade para reconhecer que sempre há mais a aprender, mesmo nas histórias que pensamos conhecer tão bem.